Olá a todos, vamos dar continuidade então à nossa aula complementar da semana passada, em que resolvemos algumas questões relativas à BNT-NBR 14931, que é a norma de execução de estruturas de concreto, os procedimentos, né? Então vamos à parte mapa mental. Pessoal, lembrando que na nossa apostila nós temos aqui a parte enxuta da norma, tá? NBR 14931, na página 11, PDF. A norma brasileira 14931, ela estabelece requisitos mínimos relacionados à execução das estruturas de concreto armado e protendido. Dentre os principais aspectos abordados, destacam-se esses 4 aqui: o sistema de formas, armaduras, concretagem e cura e retirada de formas e escoramentos. Tá? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um mapa mental do tipo radial no Mind Manager. Vamos abrir aqui. Eu acho que eu não estou reproduzindo a tela para vocês. Agora sim. Reproduzindo a tela. Só recapitulando. Que na última aula nós resolvemos algumas questões em que ficamos de fazer o mapa mental atrelado a essa norma aqui, por exemplo, né, 14931. Abri o PDF, apostila de concreto, nossa, tá? Que na página 11 a gente tem a parte enxuta da norma 14931. Então, pessoal, a gente vai fazer um mapa mental do tipo radial com a norma no centro, né? Nosso tema é essa norma. E com 4 tópicos, né? Que vão partir desse central, sendo esses 4 aqui. Radial por quê? Porque a gente não vai ter aquele estilo right map, só para a direita, né? Essa norma trata desses 4 assuntos em principal, tá? Tem mais coisas aqui, eu deixei até a norma aqui para a gente ver aqui no sumário. Aqui tem os requisitos gerais da parte de projeto estrutural de fundações, toda a documentação de projeto, execução, parte de requisitos de qualidade, responsabilidades, canteiro de obra também, que é o capítulo 6, parte de armazenamento e recebimento de materiais, até as instalações. Aqui no capítulo 7 já é a parte de sistema de formas, que é um dos nossos tópicos. O 8 é a nossa parte de armaduras. O 9 é a concretagem. O 10 é a parte de cura e retirada de formas e escoramentos, que a gente tem os anexos também. Execução de injeção de caldo de cimento, com aderência posterior. Execução de proteção em concreto protendido sem aderência. A letra A, que é com aderência posterior, tá? Então, a gente vai estar basicamente resgatando da norma algumas informações mais relevantes, por assim dizer. Vamos colocar aqui no Mind Manager, então, o modelo template Radial Map, criar mapa, e a gente coloca aqui no centro a BNT NBR 14931. Vou colocar o ano aqui, pessoal, mas essa norma, ela sofreu atualização, tá? Eu ainda não tive acesso a ela. Ela é a versão paga, né? Então, pessoal, vejam que a gente tem nos dois sentidos opção de criar, né, os nossos tópicos. Vamos começar aqui pelo tópico que é o 7 que a gente viu lá, que é o de sistema de formas. 7 porque é em relação ao sumário da norma, sistemas de formas. A gente tem também, vou colocar para cá. Vamos para o 8º, armaduras de aço. O 9, que é concretagem. E o 10º, que se refere à parte de cura e retirada de formas e escoramentos. Tá certo?
Então, pessoal, aqui em relação à nossa apostila, a gente resgatou, então, esses 4 assuntos principais, são os aspectos abordados na norma mais importantes, né? Parte de formas, que é a parte que se refere à parte de formas, escoramento, cimbramento, andaime, que deve ser concebido para sustentar mesmo a parte de cargas que estão agindo durante a etapa construtiva. O nosso sistema vai precisar apresentar uma rigidez suficiente para garantir o posicionamento dos elementos estruturais de concreto. A gente tem que destacar também que, em consonância a essa norma, devem estar sendo seguidos também os requisitos da 15696, que é uma norma que regulamenta as particularidades associadas à definição de carregamentos, da parte também de empuxos laterais produzidos pelo concreto fresco, né, entre outros aspectos, né, porque a gente tem, sim, uma pressão atuante sobre as formas, sobre o nosso sistema de formas, tá? Já a seção 8 já se refere à parte referente a aço. Então, vamos por partes, né? Abrir aqui a norma, o item 7, sistema de formas, que está na página 5. Vamos lá. Página 5. Aqui a gente tem requisitos básicos. Eu não vou ficar lendo com vocês, senão a gente vai tomar muito tempo da aula, mas a gente vai estar resgatando aqui como se fosse fazer leitura do sumário mesmo. E a gente vai elencando lá no nosso mapa mental para que quando vocês, né, queiram fazer alguma pesquisa rápida, por exemplo, né, vocês saibam, né, dentro de qual, né, se a gente trabalhar aí com os capítulos, por exemplo, dentro de qual dessas normas estará o assunto que vocês querem rever, né? É uma forma de organização mesmo, tendo em vista que a gente tem muitas normas para consulta, para a gente fazer consulta, né? Então, pessoal, aqui, ó, do sistema de formas, eu chamaria atenção para a parte de requisitos básicos, execução do sistema de formas, que é o item 7.2, parte de projeto estrutural também, que é esses tópicos aqui também levantam, 722, se não me engano aqui, 722, ó, isso, projeto estrutural, escoramento, formas propriamente ditas, tem também a parte de precauções contra incêndio, segundo a norma regulamentadora 18. A gente tem também sobre os agentes desmoldantes, que é o 727, remoção de formas e escoramentos, tem que ser disposto no item 10.2. O item 10, na verdade, é o capítulo referente à parte de cura e retirada de formas e escoramentos propriamente dito, tá? Então, pessoal, a gente vai colocando esses tópicos aqui, tá? É uma forma da gente organizar mesmo tantas informações que essas normas trazem, básicos. Requisitos básicos, execução do sistema de formas, projeto estrutural, acho que é o item 722, escoramento, formas. A gente pode pôr até os tópicos aqui. Precauções contra incêndio. Os principais tópicos, na verdade, né? Porque a gente sabe que se for colocar tudo, seria copiar o sumário, né? Agentes desmoldantes e remoção das formas e escoramentos. Aí daria para olhar mais ou menos lá pelo sumário, quer ver?
para facilitar, né? A gente viu juntos aqui os principais. 7.1 seria o requisitos básicos, 7.2 execução do sistema de formas, parte do projeto estrutural lá, 7.2.2, escoramento, acho que era o 7.2.2.2, o formas 2.3, precauções contra incêndios, segundo a norma regulamentadora, e agentes desmoldantes, remoção de formas e escoramentos, que na verdade segue o item 10. Mas no mais é isso, pessoal. Daria para organizar também, já colocando os itens aqui direto, né? Fazendo o chamado do sumário, 7.2. Os itens, né? A gente sabe que no sumário tem mais coisas do que as que estão elencadas aqui. 7.2.2. Parte de escoramento é o item 7.2.2.2. De forma já é o 3, né? Que a gente viu agora. 7.2.2.3. Sete, dois, sete. E remoção das formas de escoramento 7.3. Pessoal, quando tiver maior, dá para a gente fazer essa. Basta puxar. Opa! Puxar aqui do lado. Que aí ela fica no formato linear, tá? Mas é isso dessa parte de sistema de formas, que eu acho que são os tópicos mais importantes. Dessa forma, fica fácil visualizar alguma das informações que vocês queiram fazer uma pesquisa rápida, tá? Vamos reduzir aqui. E vamos para a parte do item 8, armaduras de aço. Vou abrir lá a nossa apostila. Tá. Em relação, então, à seção 8, nós teremos os conteúdos referentes a transporte, manuseio, estocagem e limpeza das armaduras. E a gente sabe que, em relação à limpeza de barros, se a gente considerar o aço levemente oxidado, a norma permite, né, desde que a barra de aço esteja em ambiente de agressividade fraca ou moderada, que ele possa ser utilizado em estruturas de concreto, né? Mas é claro, a gente não recomenda que fique. A gente não pode deixar as armaduras expostas às intempéries, em contato com o solo, etc. E no caso de estágio avançado de corrosão, ele deverá ser submetido a algum processo de limpeza, prateamento abrasivo, limpeza manual ou por meio de escovas rotativas, né? Então, depois o construtor vai avaliar as condições de uso do elemento, se tiver perdido ou alguma parte de seção transversal, né? Formada uma carepa, né? Se tiver no estado de corrosão superior. O que acontece? A gente perde a seção transversal, aquele cálculo que a gente fez, né, para chegar ao projeto estrutural, ele não está sendo atendido, né? Às vezes a gente perde até uma bitola. Dependendo, a gente não pode usar esse material, a gente teria que usar outro material mesmo. Respondendo ao que foi requerido no projeto. Né? Requerente, então, as armaduras de aço, a gente tem que ter uma atenção especial, sobretudo a parte de emendas entre armaduras, também atenção sobre a parte de dobramento, propriamente dito. A gente tem alguns tipos específicos aqui de emendas, por transpasse, por luva com preenchimento metálico, prensado, rosqueadas, por solda, outros dispositivos devidamente justificados. Então, pessoal, esse material vocês já têm disponível aí, isso que eu peço para fazer uma leitura prévia, para chegando aqui a gente já parte aqui para a NOMA e o Mind Manager, né, para fazer os apontamentos de tópicos mais relevantes, tá? Que temos tolerâncias dimensionais para o comprimento dos elementos. Isso aqui cai muito em prova, tá?
Acho que na próxima aula a gente vai estar resolvendo alguns referentes a isso aqui. Qual que é a tolerância em milímetros, sei lá, uma viga de tantos metros, 4 metros. Ah, se uma viga tem 4 metros, então eu posso ter uma tolerância aqui dimensional de até 10 milímetros, mais ou menos. Para mais ou menos, né? Seria 3,90 a 4,10. 4,0. Então, pessoal, aqui termina a parte referente à seção 8 de armaduras de aço. Temos, então, as tolerâncias dimensionais relacionadas à seção transversal, espessura, comprimentos e aprumos de elementos estruturais. Temos as questões de emendas soldadas por topo, não menor que 10 milímetros, com eletroduto, não menor que 20 milímetros. Transpasse com pelo menos 2 cordões, com outras bases justapostas. Tá? Então, vamos para o item 8, armaduras. Quais são os itens? Ó, começa a partir da página 9. Vamos ver quais elementos são mais importantes a gente destacar e colocar no nosso mapa mental. 8, página 9. Então, a gente tem aqui. Vamos lá. Armaduras, a gente tem a parte de armaduras passivas e ativas. Tá? Quando a gente tem. Quando a gente vai fazer proteção, por exemplo, né? Armaduras passivas e ativas seria um tópico. O referente que é o 8.1. Depois a gente vai ter transporte e estocagem. A parte de limpeza também das armaduras. Preparo e montagem das armaduras, né, seguindo aos requisitos da 6118. Diâmetros e pinos de dobramento, diâmetros, pinos de tipos de emendas, conforme a gente já elencou. Aqui tá, nessa tabelinha tá os diâmetros certinho. Então, os tipos de emendas, 81541, fica mais difícil de lembrar, né? Proteção para barras de espera também. Proteção para barras de espera. No caso de a concretagem ser interrompida mais de 90 dias, elas devem ser pintadas com pasta de cimento para proteger contra corrosão. Às vezes paralisa a obra por falta de verba ou algum outro motivo. Né? Se for interrompido por mais de 90 dias, esse é o procedimento a ser seguido. Sistemas de proteção também, acho que é o 822 aqui. São os anexos, né? A gente tem o anexo A e C. O anexo A é com aderência posterior. Acho que o anexo C é sem aderência posterior. Execução da proteção. E o anexo B, ele é o da injeção de caldo de cimento. É o anexo B, tá? E no final da nossa norma. Então, os procedimentos todos aqui. Da execução dos sistemas de proteção. Vamos lá para o Mind Manager. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai colocar aqui por cima. Podia ter colocado aqui para cima, né? Eu não sei se dá para deslocar. Não dá. Opa. Vamos lá. Então, lá, o primeiro item foi de armaduras ativas e passiva. Depois a gente tem transporte e estocagem.
Limpeza das armaduras também, importante. Preparo e montagem das armaduras. Diâmetro dos pinos de dobramento. Tipos de emendas. Agora eu esqueci, vamos lá. Proteção para barra de espera. Acho que depois, deixa eu ver. Mais rápido aqui. Proteção para barra de emendas. Página 9. Tem a parte de sistema de proteção, que é o dos anexos, né? Referentes a esse item aqui. Deve estar dentro do 8.1.5. Tudo na parte de preparo e montagem das armaduras mesmo. A parte de proteções aqui também, né? Que a gente já comentou. Então, pessoal, se vocês quiserem colocar o subtópico certinho, basta seguir aqui e ir elencando, né? Vamos lá. O 8.1 é o de armadura passiva e ativa. Transporte, estocagem, acho que era o 3. Certo, vamos lá. Tipos de emendas. Proteção, que a gente viu que era o 8.1.6, né? Proteção para barras de espera. Depois, sistemas de proteção. E os anexos da norma mesmo. Os anexos da norma. Execução de proteção. Esses dois últimos que eu estou colocando aqui, pessoal, já é dos anexos, tá? Mas eu posso colocar aqui para você a calda de cimento. Esse aqui é o anexo B. Anexos A e C. Com aderência posterior e sem aderência posterior, respectivamente, né? Então, pessoal, aqui a gente elencou todos os principais aspectos aí da norma para consulta, posterior consulta, né? Então, essa forma de fazer o mapa mental ajuda, né? Quando a gente estiver querendo tirar dúvida de um item específico, né? Tudo bem, daria para olhar no sumário. Mas se a gente já fez uma leitura mais aprofundada da norma, às vezes tem algum item que está mais, digamos assim, também é uma forma de fazer um mapa mental, pelo sumário. Por quê? Lembra que na primeira aula a gente conversou sobre mapa mental? Se vocês forem fazer uma redação, né, o TCC de vocês, ajuda até, o próprio sumário que vocês estiverem pensando já ajudaria vocês delinear o trabalho, uma forma de organizar a mente para depois pôr no papel, né? Então daria também fazer pelo sumário direto. Mas, por exemplo, essa parte aqui de anexo já não está vinculada. Tem o 11 ainda, recebimento de estrutura de concreto. Não, mas o item 11, mas acho que é 2 linhas, 3 linhas, um pouquinho coisa, por isso que eu não coloquei aqui. 24, quer ver? E os itens mais de conteúdo. Desculpem. 24. Vamos ver aqui. A estrutura deve ser cumprida os desenhos, verificado o documento de como construir, né? As built, tendo também assumido nas especificações do projeto, mas o nome do projeto especial é 6118, né? Que é de praxe. Não coloquei esse item aqui, tá? Então, pessoal, basta vocês virem aqui, ou, né, no caso, se não tiver feito uma leitura aprofundada, aqui no sumário já ajudaria a fazer um mapa mental, né? Vamos lá, o item 8.
Armaduras passiva e ativa, o item 8.1. O item 8.1.3 é transporte e estocagem. O limpeza 814. Preparo e montagem de armaduras 815. Depois tem a gente, que não está exposto aqui, né? Aquela tabelinha dos diâmetros de pino de dobramento, mas, né? Só lembrar que está dentro aqui do preparo e montagem de armadura. Também a parte de tipos de emenda, né? Que também está aqui dentro. Então, por dentro de proteções, a gente tem a proteção para barra de espera. No 822, aqui a gente tem os sistemas de proteção. Depois os anexos. Também daria para fazer direto com sumário, tá, pessoal? Era só para guiamento de vocês também, né? Como a gente faz em relação da norma, né? Qual que era a questão que a gente trabalhou? Ó, de acordo com o item 10.1 da BNT, a cor de concreto é realizada, entre outros aspectos, para evitar a perda de água das superfícies expostas. Então, pessoal, se vocês quisessem saber alguma coisa sobre a parte de cura, iria lá no item 10. Só que, na verdade, a gente não chegou nele. A gente está no item 8, armadura. O item 9 é concretagem. O item 10 está aqui. Vamos lá, então. 8. 8.1.3. Limpeza 8.1.4. 8. A gente pode fazer direto pelo sumário, tá? 8.1.5, certo? Agora o item do diâmetro lá, que eu teria que olhar, mas eu acho que é o 3.1.5.3. Tipos de emendas. Eu acho que é o seguinte. Vamos olhar aqui. Ó, o item 8.1 tá na página 10. Ó, tipo de emendas é o 4.1, certo? Proteção de barra de espera seria o 8.1.6.2. Sistemas de proteção. Então, o 822. Agora, eu não lembro. Ah, não, esses aqui são os de anexo, tá certo. Esses dois últimos aqui são de anexo. Então, pessoal, tá feito do capítulo 8. A gente fez 7, 8, agora a gente vai para o de contagem. Vamos ver os principais aqui, podemos ver direto pelo sumário também facilita. Então, pessoal, de concretagem, que eu considero mais importante, a modalidade de preparo do concreto, pode ser manual, usinado, né? Vamos ver aqui cuidados preliminares em relação às formas e as armaduras. Cuidado preliminares, formas e armaduras. Deixe esse, principalmente, né? Tolerância de execução. Plano de concretagem. Ambientes muito quentes e muito frios. A gente tem lá as temperaturas que a gente pode fazer as concretagens, né? Transporte de concreto. A gente também tem o tempo também. E a altura de lançamento do concreto. A altura, para não haver segregação, né? Porque, por exemplo, a gente está lá fazendo concretagem de uma sapata. Se a gente deixar uma altura superior a 2 metros, por exemplo, pode haver segregação, a parte da argamassa fica segregar a brita da argamassa, né? Então prejudicando a qualidade do concreto, né? Então tem que atentar a esses itens aqui da norma. Parte de adensamento também, como a gente põe também o vibrador, juntas de concretagem e o acabamento em si, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem os itens mais importantes, dá pra gente pegar pelo nosso sumário mesmo. Mas mais interessante, quando abre a norma certinho, já vai seguindo também. Ó, então vamos lá. Os itens modalidades de preparo.
de cuidados preliminares lá, só em relação às formas, em relação às formas e armaduras, tolerância de execução, planos de concretagem. A gente pode abrir lá, a gente vai olhando juntos também. Ambientes muito quentes e muito frios. A gente tem que remarcar, né, a data de concretagem por alguma alteração, por exemplo, se estiver muito quente, mas também daria para usar alguns aditivos, objeto dessa norma aqui. Usar gelo, por exemplo, no concreto estiver muito quente, como nos dias de hoje está muito quente, né, pessoal? Pode dar retração no concreto, perda de água muito rápida, adensamento. Muito quente, parte de concreto, lançamento, tem a parte de acabamento também e a parte de juntas de concretagem. Juntas de concretagem. Para fazer olhando o sumário, sim. Acabamento. Acabamento. Então, vamos lá na página 14, pessoal. Página 14, item 9. Tá, a modalidade. Caso aqui preparado pelo executante. Vai seguir a 12655. A 12655, pessoal, a gente vai ver também. Está no resumo. Ela é referente à parte de preparo, recebimento e aceitação do concreto cimento Portland, a parte de procedimentos, né? A gente vai fazer um mapa mental na próxima aula relativa a esse assunto, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. A gente entra na norma, a gente pode fazer, né, seguindo o corpo textual ou pelo sumário também, né? Porque o objetivo do mapa mental é justamente elencar os aspectos, né, meio que por títulos mesmo. Quando vocês forem fazer alguma consulta, vocês já rapidamente conseguem identificar, né? Por empresa de serviço de concretagem, devendo seguir essas duas normativas. Vamos lá. E assim sucessivamente, né, pessoal? A gente vai olhando aqui. O item de cuidados no 92, o item de armaduras, a parte de cobrimento, tem que estar com os posicionamentos certinho do aço. Tolerâncias também aqui, elementos estruturais, tolerância de execução, plano de concretagem é o próximo. Depois, os itens de ambientes muito quentes e muito frios. Então, 3, 2, estarei passando. Temperatura de ar. Ó, nós não podemos, a temperatura de máximo no momento não deve ser inferior a 5 graus Celsius. E em contrapartida também, né, especial quando a umidade do ar estiver muito baixa, a velocidade do vento alta, deve ser adotadas medidas necessárias para evitar a perda de consistência e reduzir a temperatura da massa concreta. Salvo disposições em contrário, estabelecidos no projeto ou definidos pelo responsável técnico, a concretagem deve ser suspensa se as condições ambientais forem adversas, né, como no caso de temperatura superior a 40 ou vento acima de 60 metros por segundo. Pessoal, essas informações aqui às vezes caem também em concurso, tá? Claro, a gente
em termos práticos, aqui a gente consegue fazer consulta rápida, mas por isso que é bom ter um conhecimento aprofundado dessas normas aqui. A parte de transporte do concreto, que é essa aqui. Veja aqui, pessoal. É a parte de, no caso aqui, 150 minutos. 2 horas, 120, mais 350. Infelizmente, muitas vezes não é possível respeitar esse tempo. Vocês ficam com dificuldade para colocar a armadura no concreto, quando se trata, por exemplo, da parte de fundações, ou nos destaques profundos, por exemplo, tá? Então é importante seguir os tempos que a norma pede. Vamos lá. Lançamento, adensamento, junta de concretagem e acabamento. Então, essa parte aqui a gente viu. A gente poderia colocar aqui, pessoal, também os itens da norma certinho para facilitar a pesquisa, né? Essa aqui eu consegui memorizar mais ou menos. 924, eu acho. De concretagem, acho que é 93, é o de seguinte, né? Depois 94. 94 é o transporte. É que lá eu não lembro direito, vou olhar lá. Ambientes muito quentes. Lançamento do concreto. É o 95. Esse aqui eu acho que vão em sequência. Só a junta aqui. Não, a junta também. 95. 96. 97. E o acabamento. 98. Vamos olhar qual que é a de ambiente. Acho que é 93 alguma coisa. Eu deixei em branco. 93, 2 e 3. Dois itens aqui. É 932, 933. A gente abrir que a gente tem todos os principais tópicos que eu acredito, né? Que sejam, que a gente deveria colocar. E agora, por último, mas não menos importante, a parte de cura e retirada de fundos, que eu acho que vai ter objeto da questão, que chamamos para o mapa mental, né? A parte de cura e retirada de fundos é mais tranquilinha, porque é menos tópico, né? 10. Ó, a gente tem a parte de cura e cuidados especiais, que é o objeto lá da questão. Depois, retirada de formas. Tempo de permanência de formas e escoramentos, que é o item 1022. Tá? A parte de retirada das formas. É isso. A retirada das formas pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo isso baixo valor do modo de elasticidade do concreto e a maior probabilidade de grande deformação diferida no tempo quando o concreto solicitado com pouca idade. Né? A gente tem que respeitar, né, os tempos mínimos. Então, o projetista da estrutura deve informar o responsável pela execução os valores mínimos de resistência, compressão e modo de elasticidade que devem ser obedecidos concomitantemente para a retirada das formas de escoramento. Né? E também, né, se houver necessidade de um plano particular, sequência de operações para retirada do escoramento, né? Se a gente estiver fazendo trecho a trecho, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui é mais tranquila. Então, os itens são cura e cuidados especiais, que lá tá no primeiro item, né? 10.
Depois a gente tem tempo de permanência de formas e escoramentos. Retirada das formas e escoramentos. Esse aqui eu acho que é o item 10.1, 10.1, 10.2. É o item que trata da questão lá. 10.2.2. E esse aqui está dentro do mesmo item, né? Retirada das folhas. Então, no mais é isso, pessoal. Agora a gente faria só uma parte de formatação e estaria pronto aqui nosso mapa mental referente a essa norma que trata dos procedimentos relacionados à execução de estruturas de concreto, tá certo? Mas é isso. A gente pode fazer aqui as nossas formatações. Vocês já viram em outras aulas. Aí fica a critério de vocês também, a escolha da fonte, tamanho, tá? Os sidelings. Copiei para todos os que são da mesma aplicação aqui, tá? E a gente faz para um e depois aplica para os outros também. Vou escolher uma forma diferente aqui. Vou colocar o fundo na cor branca. E daria para mexer no tamanho da fonte, né? Em 12, por exemplo. Isso é uma letra só. Mas a gente tem que mexer nos títulos aqui também. Os títulos a gente põe 14. Vamos aplicar para os demais. Aplicar para os sidelings. E depois a gente vai aqui para o título central. 16. Certo? Esse aqui eu copio para todos os tópicos sibling. E vou copiar desse aqui para os outros. E depois basta aplicar. Agora basta eu clicar com o botão direito. Yes, eu prefiro fazer aqui, direto. All siblings. All siblings. All siblings. Então, pessoal, tá feito, tá? Relacionado a essa norma. A gente poderia até alterar a fonte, colocar uma fonte mais séria aqui. Arial, por exemplo, tá? Fica a critério de vocês. Vamos salvar aqui, salvar como. Tá certo? Então, pessoal, tá feito aí a nosso mapa mental dessa ABNT 14931. Eu vou estar fazendo agora o da outra norma 12655, mas é a mesma ideia, pessoal. A gente entra na norma e vai pontuando aquilo. É importante isso. Vocês vão criar o hábito de ler melhor as normas, que eu sei que os alunos, ainda mais com tantas disciplinas, não conseguem fazer a leitura adequadamente. Mas é importante, vocês vão fazendo os mapas mentais de vocês. Acho que na fase 3 vai ficar como tarefa também vocês criarem alguns mapas mentais. Vai ser importante, então, vocês desenvolverem essa autonomia. Faz a leitura e vai colocando os tópicos que julgarem mais importantes para lembrar para consulta também. Tá certo? Então, vamos lá. Agora o 12655. Então, o 12655, entre os principais tópicos abordados, temos
Temos definições, acho que eu não coloquei aqui, atribuições de incumbências, acho que é o capítulo 4. Depois é uma norma menor, né? Porque não tem aquele tanto de nexo. Requisitos para o concreto e também aqui dentro métodos de verificação, ensaio para controle de recebimento e aceitação. Então daria para a gente colocar aqui termos de definições, às vezes daria até para tirar, porque é em comum com várias, né? Aqui, ó, escopo, depois as normas atreladas, termos de definições. A gente tem definição de concreto, cimento, porcelain, normal, leve, pesado, aditivo para concreto, concreto dosado em central, relação água-cimento, resistência característica, compressão, FCK, lote de concreto, exemplar, etapa de preparo. Por isso que eu nem coloquei ele na nossa apostila, porque essa parte aqui é mais elementar mesmo, né? Termos e definições, né? Mas aí, começando de atribuições de incumbência, a gente já seria um tópico que partiria do 12655, depois seguindo aqui 5 requisitos para o concreto e ensaios para controle de recebimento e aceitação. Eu vou postar para vocês também esse mapa mental da 12655, tá certo? Então, no mais é isso. E bons estudos para vocês. Vou postar esse mapa mental e mais um outro referente a 12655 de 2015. Certo? Salvar aqui também como imagem, salvar como JPEG. JPEG salvar. Aqui, ó. Sempre em alta resolução. Ok. Acho que eu esqueci de clicar para ver depois. Mas mais é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a... Eu deixei, na verdade, mais uma aula de solução de questões para a gente fazer juntos da parte de superestrutura, mas não vai dar tempo. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade, faz alguns mapas mentais e a gente entra na parte de alvenaria, tá?